Hoje, embora mais de 3 bilhões de pessoas no mundo não reconheçam, existe apenas um Cordeiro Pascal, é Cristo Jesus. Isso debaixo do sol, ou seja, sobre toda a face da terra, deveria ser algo que as pessoas deveriam crer e viver nele, por ele e para ele. Então, quando as pessoas não reconhecem que o Senhor Jesus é o único Cordeiro Pascal, elas estão por fora da realidade. Elas estão vivendo fantasias, em crendices, em fábulas, em invencionices. Elas estão crendo em quem não tem as palavras da vida eterna. Porque só o Senhor Jesus, que é o único Cordeiro Pascal, tem as palavras da vida eterna. Então, a maioria da humanidade está por fora disso. E, infelizmente, nessa condição, não há como essas pessoas terem vida, terem salvação, terem tempo de refrigério, terem descanso para suas almas, porque elas estão ignorando, agindo com indiferença, com rejeição ao único Cordeiro Pascal que é Cristo Jesus. Então, as pessoas hoje estão andando às cegas. Essa é a realidade, estão andando às cegas, porque todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele passa a ver claramente. O seu entendimento é iluminado. Ele não tem cegueira de entendimento algum. Ele consegue ver claramente. E os olhos dele estão fitos em Cristo Jesus. Eles estão olhando firmemente para ele, porque ele é o autor e consumador da fé. Então, o Senhor Jesus, como Cordeiro Pascal, deveria ser aquele em que as pessoas com certeza deveriam ir até ele para ter vida. Só que a maioria das pessoas hoje, infelizmente, se recusam a vir a ele para ter vida. Esse é um mal que está presente hoje na humanidade. Então, é necessário falar a respeito daquele que é o Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus. Ele é importante demais. Ele é aquele que as pessoas devem ter, devem crer, devem viver nele. Porque quando alguém crê em Cristo Jesus e passa a viver nele, a estar nele, passa a amar a ele sinceramente, essa pessoa ela tem o benefício de, em seu corpo, alma e espírito, ter toda a plenitude de Cristo Jesus em sua vida para sempre. Então, é a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano. Não existe nada que se compare ao fato de ter Cristo Jesus na vida, de crer nele, de viver nele, de ter o seu corpo, alma e espírito cheios da plenitude dele. É uma alegria, é uma graça, é algo que nenhuma riqueza pode trazer para o ser humano, que seja muito superior àquilo que o próprio Senhor Jesus traz para a vida da pessoa. Então, a diferença é enorme, é gritante, é incomparável. Então, é preciso que as pessoas hoje entendam isso. As pessoas que têm sabedoria, inteligência, prudência, sensatez, elas vão perceber que quando se fala sobre esse assunto, elas vão perceber claramente que é verdade, sem impedimento algum. Então, as pessoas hoje estão ao alcance de algo que é eterno. E elas precisam disso. É uma necessidade básica para a vida de qualquer pessoa hoje. Cristo Jesus é
a vida que as pessoas precisam. Então, ele está ao alcance de todos. Todos aqueles que vierem até ele receberão dele aquilo que vai, como é que posso dizer, vai suprir toda a necessidade que o ser humano tem. Com certeza. Então, ele é aquele que as pessoas precisam. E se alguém precisa de Cristo Jesus, é hora de tomar a decisão de ir até ele. Para que assim, a pessoa, qualquer pessoa, possa ter em sua vida toda a plenitude de Cristo. Então, é necessário falar sobre o Cordeiro Pascal, sim, que muitas pessoas esqueceram, não, ou até mesmo não conheceram, não ouviram falar. Ou se ouvem falar, ouvem apenas falar, mas não veem ele claramente. Não conseguem ver ele com seus próprios olhos. Então, essa cegueira de entendimento tem que acabar de uma vez por todas. É por isso que eu vou falar aqui sobre o Cordeiro Pascal, para ver se alguém na humanidade possa o reconhecer. E reconhecendo, vai reconhecer que ele é Cristo Jesus. E aí sim, essa alegria vai se cumprir na sua vida, de forma que você vai diminuir para que ele possa crescer em sua vida. Então eu vou ler aqui 5 textos que falam sobre o Cordeiro Pascal. O primeiro texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29. Está escrito assim, ó. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa exclamação que João fez aqui é a verdade que muitas pessoas precisam acreditar hoje. Precisam confiar nessa verdade. Porque ele diz aqui, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, só o Cordeiro de Deus, que é Jesus, só ele conseguiu de forma eficaz tirar o pecado do mundo. Porque ele veio credenciado pelo Pai para fazer isso. Essa era a missão dele aqui. Então, João aqui está exclamando uma verdade. Essa verdade tem que ser conhecida hoje por muitas pessoas, por bilhões de pessoas no mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa é a exclamação que as pessoas têm que dar valor, têm que dar crédito, têm que acreditar, confiar. É isso sim que muda a vida das pessoas, purifica o pecado das pessoas. Só através de Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal, isso pode acontecer. Isso ele fez quando ele disse, está consumado. Então, é hora de acreditar nisso, porque essa verdade pode mudar a vida de todo aquele que crê. E eu espero que muitas pessoas hoje, pelo mundo afora aí, possam crer, porque essa é a verdade. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Então, o que ele vai falar aqui também é importante ser dito para que alguém possa conhecer o Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus. Então está escrito assim, ó: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, ele está dizendo aqui para as pessoas lançarem fora o velho fermento, porque o velho fermento estraga a vida das pessoas, apodrece, destrói.
não é um fermento que seja útil para ninguém. É um fermento mau. Esse mau fermento, que é o velho fermento, tem que ser repelido das pessoas. As pessoas têm que ter repugnância contra esse velho fermento, porque ele é um fermento que só serve para estragar a vida das pessoas e nada mais. Por isso ele diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. É necessário ser nova massa. Nova massa significa nova vida em Cristo, que é o Cordeiro Pascal. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Então, sem fermento, sem o velho fermento, qualquer pessoa pode ser nova massa, sim, pode ter nova vida, nova perspectiva de vida e futuro com Cristo. Isso é bom demais. Então, essa garantia só pode existir na vida daquele que crê, que confiar em Cristo Jesus, que se converter, se arrepender e assim vai viver em Cristo, o Cordeiro Pascal, para sempre. Então, isso é muito claro. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, ele foi imolado. Ele teve que passar pela morte. Ele foi crucificado. O seu sangue ele foi derramado. E quando ele disse está consumado, logo ele morreu. Então, aquilo que ele fez na cruz pode te garantir hoje que você seja uma nova massa, uma nova vida em Cristo. Ele é o Cordeiro Pascal, o único Cordeiro Pascal que existe sobre toda a face da terra ao longo da história é Cristo Jesus, mais ninguém. Não se engane com outros que existem por aí. Nenhum dos outros que você está se enganando agora tem palavra de vida eterna. Só Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal, tem palavra de vida eterna para você e para mim. Então, isso é um fato real que as pessoas hoje têm que entender, têm que se conscientizar, têm que acreditar, confiar. Não podem rejeitar. Não podem agir com indiferença. Não podem viver como se ele não existisse. Ele existe, é real. Milhares de pessoas podem dar provas reais de que ele existe. Eles trazem essa esperança. Eles estão preparados para dar a razão da esperança que existe neles. E a razão da esperança é Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal, que as pessoas precisam crer hoje em dia. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Deixa eu achar aqui. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículos 27 e 28. Peraí. Acho que eu... Não é. Hebreus, capítulo 1. Não, peraí. Acho que eu anotei o número errado aqui. Peraí. Eu acho que... É Hebreus 9. Hebreus 9, versículos 27 e 28. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28. Então está escrito assim, ó. E assim
como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, esse texto aqui relata claramente isso, que qualquer pessoa hoje que esteja viva, ela só pode morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, esse texto aqui esclarece essa questão. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, ele virá uma segunda vez. Essa é a promessa feita, que vai se cumprir quando a palavra de ordem de Deus for anunciada, ressoar a trombeta, ele descerá dos céus. E aí vai se cumprir aquela palavra que foi dita, que ele virá do modo como viram subir. Essa é uma realidade. Então, aquelas pessoas que o aguardam para a salvação, são muitas pessoas hoje. São muitas pessoas que creem em Deus e creem em Cristo Jesus. Mas, como eu já disse no início, bilhões de pessoas no mundo hoje não creem. Vivem sem Deus e sem esperança nesse mundo. Não estão em Cristo ainda. É para essas pessoas que eu estou falando. Porque para essas pessoas ainda a salvação pode ser alcançada. Essas pessoas podem vir hoje a Cristo Jesus para terem vida. O Senhor Jesus está ao alcance delas. Elas só precisam se converter e se arrepender hoje. Esse arrependimento tem que ser sincero e verdadeiro por parte de qualquer pessoa. Aí sim, essas pessoas irão o aguardar para a salvação quando ele voltar. Então, isso é um fato real que expressa a realidade de Cristo, o Cordeiro Pascal, em relação às pessoas que nele creem. E você pode crer nele hoje. Eu espero que você queira realmente se arrepender e se converter sinceramente. Porque quando isso acontecer, com certeza você vai estar em Cristo, vai ter esperança no mundo, vai ter uma perspectiva de vida e futuro com Ele para sempre. Essa é a garantia. Agora eu vou ler aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao 21. Deixa eu achar aqui. Então está escrito assim, ó. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, esse texto aqui fala claramente sobre a obra que o Cordeiro Pascal fez. Essa obra resgatou, redimiu, purificou muitas vidas, salvou muitas vidas, justificou muitas vidas. E essas vidas que foram justificadas, elas podem e são exemplos vivos do que o Senhor Jesus fez na vida delas. Porque muitas delas foram resgatadas de um procedimento fútil que os pais delas as legaram. Então, pelo sangue
precioso, pelo precioso sangue, como de cordeiro, que é o cordeiro pascal, que é Cristo Jesus, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo fez isso acontecer. O sangue da redenção. O autor da redenção é Cristo Jesus para todo aquele que crê. Essa é a verdade. Que essas pessoas viveram. Eu estou vivendo isso hoje. E milhões de pessoas estão vivendo isso hoje e testemunham isso claramente todos os dias pelo mundo aí. Com o objetivo claro de fazer com que a maioria da humanidade entenda isso. Perceba, acredite, confie. E assim possa se arrepender, se converter e viver em Cristo Jesus as mesmas coisas que eu e muitos outros estamos vivendo hoje em Cristo. Isso é bom demais. Então, tudo acontece por causa do Cordeiro Pascal, que muitas pessoas hoje estão rejeitando Cristo Jesus. Esse é o grande erro que a humanidade comete. Mas é preciso reconhecer os erros, se purificar, retornar à sensatez e confiar, crer e se converter a Cristo Jesus hoje. Então agora eu vou ler o último texto aqui, que está no livro de Apocalipse de João, capítulo 5. Apocalipse de João, capítulo 5, versículos 11 e 12. Então, nesse texto aqui vai falar sobre o louvor que tanto você como eu devemos expressar de forma sincera aquele que é o Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus. Então, esse texto vai falar sobre isso. Está escrito assim, ó. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, esse texto aqui mostra claramente que Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal, ele é digno de receber de qualquer pessoa que creia nele, que confie nele, que se converteu a ele, o louvor, porque ele é digno, porque ele foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor da parte de todos os seres humanos. Então, essa é a verdade, pessoal. Cada pessoa hoje tem que reconhecer isso. Porque só existe um, não existe mais de um. Não existe 3, 5 ou 10, não. É apenas um. Debaixo do sol onde nós vivemos sobre toda a face da terra, só existe um Cordeiro Pascal. É esse Cordeiro Pascal que as pessoas têm que entender que ele é o único que pode dar vida para todo aquele que nele crê. Então eu espero que essa mensagem possa ser útil para toda a humanidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.